O Bahia está há 7 jogos seguidos sem saber o que é vencer. E desses 7 jogos, 5 são no Campeonato Brasileiro, nesse recorte absurdo que você acabou de trazer, que são 16 jogos, só uma vitória. E já deu para ver também faixas da torcida fora Paiva, muitas vaias no final do jogo, e o pessoal já perdendo realmente a paciência para o treinador português. E, assim, dá para entender, porque a gente não vê uma evolução no Bahia que justifique assim uma permanência desse trabalho. Mas a gente está lidando com a SAF do City, né? Não é simplesmente um Bahia normal, né? Que você fazia uma pressão maior, os resultados não apareciam e aí pronto, troca-se o treinador, chama reforços, enfim. Não que o Bahia tenha feito um mau jogo, especialmente em comparação aos últimos que vem fazendo. Tirando a Copa do Brasil com o Grêmio, que eu acho que realmente jogou o teto do futebol que poderia jogar, o Bahia no Campeonato Brasileiro está indo muito mal. E o time está nessa posição, não diria nem que é reflexo disso, porque para o futebol que o Bahia está jogando, já era para estar na zona de abaixamento. Mas a questão é, o, até quando se pode esperar para que esse trabalho dê liga, né? Para que o tipo de jogo do Renato Paiva realmente encaixe, que os reforços apareçam e se é que vão aparecer mais também, né? É aquela coisa, né? Alguns jogos do Bahia a gente já viu esse cenário se repetir, de o time sair do primeiro tempo aplaudido até e fazer uma boa partida, mas o Bahia não vence, né? O Bahia não vence. E Renato Paiva, ele fica sempre naquele discurso: ah, jogamos bem, então a culpa não é do treinador e a chave vai virar. E a chave nunca vira e a gente já tá chegando na metade do campeonato e a chave não virou. E eu acho que isso é que irrita o torcedor e a gente tem um cenário cada vez maior de pressão contra o trabalho de Paiva. Pressão extremamente justa, porque o trabalho realmente, como o Ju falou, não evolui. Quando evolui, evolui a passos de tartaruga. E a gente viu até alguma evolução antes de começar o campeonato. Já falei isso aqui várias vezes, não vou nem me aprofundar de novo. Mas mesmo quando essa evolução existiu, ela foi muito lenta. E isso, obviamente, vai irritando o torcedor. Eu já perdi as contas, assim, de quantos jogos o Bahia foi bem e no jogo seguinte fez uma péssima apresentação. E como é que a gente vai falar de evolução em um cenário desse, assim, sabe? Tipo, o Bahia joga bem contra o Grêmio, depois faz uma partida desastrosa contra o Atlético. Aí hoje faz até uma partida ok contra o adversário da parte de baixo da tabela, é bom que se diga, tá? Porque vai lá, é o Corinthians, não sei o quê, mas é um time que disputa junto com o Bahia. Era um jogo hoje muito importante, assim, em termos de tabela. E o próprio futebol que o Corinthians apresentou hoje deixa isso muito claro. Hoje era um jogo que o Bahia precisava ter vencido por estar jogando em casa, por estar numa situação muito ruim na tabela. E o futebol que o Bahia vem apresentando, aliás, principalmente os resultados que o Bahia vem apresentando, são resultados de time de Z4. O Bahia não está no Z4 hoje, por acaso. A gente vai até mostrar aqui daqui a pouco a pontuação e tal. E vocês vão ver que o time que chega ao 16º jogo no Brasileirão com 14 pontos, quase sempre é um time de Z4. O Bahia só não está entre os 4 últimos colocados porque as equipes que estão na parte de baixo vêm pontuando ainda menos. E menos até do que a média do campeonato. O Bahia ainda corre risco de entrar no Z4 nessa rodada, né? Acho até que não vai. E aí vai ser mais uma rodada com pontuação de Z4, mas fora de Z4, que talvez dê uma enganada assim na situação para algumas pessoas. Mas eu acho que o cenário todo do Bahia, de futebol apresentado, de oscilações, de resultados que não aparecem, mesmo quando o time joga melhor do que o adversário,
e cenário de pressão também, o cenário todo é cenário de Z4, assim, sabe? E um cenário de muita preocupação pro segundo turno, porque Renato parece que assim, essa chave vai virar e a impressão que eu tenho é que essa chave não vai mais ser virada. Tá? Tipo, a gente já tá no meio do campeonato, não virou ainda. O que é que vai fazer com que o Bahia vire essa chave? Não há nada assim que você fale, pô, realmente o time tem jogado futebol que só não tá ganhando porque a bola não tá entrando. Não é isso, o cenário não é esse, entendeu? Não é isso que a gente vê dentro de campo. O Bahia hoje foi superior ao Corinthians, mas como o Ju já falou, não teve assim, o Bahia não amassou completamente o Corinthians, não criou assim diversas oportunidades de gol. Criou um pouco mais no primeiro tempo, teve chance com o Cauli na entrada da área, teve chance com o Tassiano. De fato, o Corinthians, se o Bahia não levou tanto perigo a Cássio, o Corinthians levou menos ainda para Marcos Felipe, é bem verdade. Se o jogo tivesse que ter um vencedor, seria o Bahia. Mas eu não consigo dizer assim que o Bahia brilhou. Foi uma partidaça do Bahia e não venceu por coisa do futebol. Não é isso que acontece. Normalmente não é isso que acontece com o Bahia. É raro você falar de um jogo em que o Bahia dominou completamente assim o adversário. Raríssimo. Então, são coisas assim que vão cansando, vão machucando cada vez mais o torcedor. Hoje, eu estava chegando na Fonte Nova, quando a escalação estava aparecendo ali no placar, né? O narrador da Fonte Nova estava falando a escalação. E quando ele falou o nome de Paiva, a vaia que eu ouvi do lado de fora ainda foi gigantesca. Então, a pressão é muito grande, já era muito grande, tem ficado cada vez maior. A própria a própria eliminação da Copa do Brasil, né? Por mais que o Bahia tenha feito bons jogos ali contra o Grêmio, ela contribui também para um cenário ainda pior. Se o time tivesse chegado na semifinal, talvez houvesse um pouco mais de paciência por parte da torcida. E seria até um cenário assim que engana também, né? A Copa do Brasil ela tem isso, ela engana muito também quando você vai chegando em fases mais avançadas. Não só a Copa do Brasil, outros campeonatos também, Sul-Americana também, a gente vê muito isso, né? Então, é um cenário bem preocupante